Nessa aula eu vou falar sobre a criação de tipos de parede. Há vários tipos de parede já definidos no Revit e podemos criar outras de acordo com as necessidades construtivas. Uma parede pode ser representada somente no osso ou conter todas as camadas de acabamento necessárias para a construção. A vantagem de criar uma parede completa é obter o quantitativo de material e além da sua representação gráfica, né? No Revit, criamos uma parede a partir da definição de seus parâmetros e da função, sendo as famílias e os estilos. Existem parâmetros que servem para todas as paredes de um mesmo estilo e outros de uma das paredes do estilo inserida no projeto. Por exemplo, podemos ter duas paredes no mesmo estilo, com alturas e bases diferentes. As principais propriedades de uma parede são a aparência, a estrutura e o tamanho. Antes de criar um tipo de parede, vamos analisar os tipos e as famílias existentes, tá? Então, eu estou aqui na linha de arquitetura, então aqui temos parede, vou clicar nele, parede arquitetônica. Vai aparecer aqui em propriedades as famílias, né? Todas as famílias, aí a lista com as famílias carregadas aqui no programa, tá? Vamos selecionar, no meu caso já estava selecionado, um tipo de parede, né, dessa de 200 mm aqui, para a gente analisar as suas características, tá? Então essa aqui, no caso, parede básica genérica 200 mm, tá? Em seguida, vamos clicar aqui em propriedades de tipo. Desta forma, gente, selecionamos as propriedades desse tipo de parede que serão exibidas aqui nesta janelinha, tá? Bom, essa janela aqui, vamos puxar um pouquinho para o lado, pode ser expandida para mostrar, além das propriedades da parede, o seu desenho. Então eu posso clicar aqui em visualizar e vai mostrar o desenho da parede, né? Bom, todas as propriedades da parede genérica 200 mm, né, parede, família do sistema parede básica, né, elas estão definidas aqui. Então aqui na parte superior nós temos aqui o nome da família. Isso aqui, gente, a família mostra, né, a que família a parede pertence. No caso, parede básica. Olha, aqui eu apertei esse parede básica, ele já mudou de parede. Vamos voltar lá para a parede genérica 200 mm. Tá? Então aqui seria o tipo, né, que apresenta o tipo selecionado com as várias opções que tem carregada, né? Aqui nessa caixa aqui é os parâmetros de tipo. Aqui nesse quadro mostra todos os valores dos parâmetros, né? Esse primeiro item aqui, esse azulzinho aqui, gente, no nosso quadro, seria a construção. São os parâmetros de construção da parede. Aqui em estrutura, define-se como será a estrutura dos componentes da parede. A gente pode clicar aqui em editar e vai mostrar, né, os parâmetros da estrutura. Eu vou dar aqui um cancelar, vamos voltar às propriedades. Esse outro item aqui, virar nas inserções. Isso aqui define se haverá envelopamentos para paredes compostas. E virar nas extremidades, e define se haverá envelopamento no ponto final da parede. Tá? A largura, né, que seria a largura da parede, a função dela vai indicar a função da parede. No caso aqui, se eu clicar nela, temos interior, exterior, fundação, retenção, sofito, shaft e núcleo. Tá? Também temos a opção aqui de gráficos. Isso aqui define os parâmetros gráficos da parede. Esse primeiro item aqui, parâmetros de preenchimento em escala de baixa resolução. Aqui, gente, vai estabelecer um padrão de achura para a parede. Eu posso clicar nela, por exemplo, clicar nesses três pontinhos, vai mostrar as achuras, né, que a gente pode adicionar. Vamos cancelar. Esse preenchimento cor de escala de baixa resolução. Tá? Isto aqui vai definir a cor da achura definida no item anterior, tá? Nesse item de cima, então, né? E essas são as propriedades das paredes. Tá? Esses parâmetros aqui são comuns a todas as paredes do mesmo tipo em um projeto. E ao modificar um parâmetro aqui de tipo, a alteração se dá em todas as paredes desse tipo no projeto. Por exemplo, se a espessura do acabamento de uma parede for alterada, todas as paredes com o mesmo tipo no projeto são alteradas.
E como é que eu faço para criar um outro tipo? Bom, o que acontece? A gente duplica, né, um tipo existente, mudamos as propriedades e então gravamos um novo tipo. Desta forma, não perdemos o tipo original da parede selecionada, nem alteramos acidentalmente, né? Sempre se deve partir de uma parede com parâmetros parecidos com os que se queira criar, né? Para evitar de alterar ou eliminar muitos parâmetros que não farão parte da nova parede. Então vamos fazer o seguinte, vamos clicar aqui em tipo, vamos selecionar aqui, vamos mudar de 200, vamos pegar aqui 300, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em duplicar e vou dar um novo nome, no caso está genérico de 300 milímetros, né? Vamos dar um nome aqui de parede interna de 15. Vamos botar aqui parede interna 15, tá? E vamos dar um OK, tá? Notem que automaticamente já mudou o tipo, já temos aqui parede interna de 15. E agora a gente pode modificar os seus parâmetros. Então o que a gente vai fazer? Aqui na estrutura, vamos clicar em editar. E vamos alterar o campo aqui, estrutura, vamos alterar a espessura, tá? Como 30, né? 0,30, vamos botar aqui 0,15. E aí a gente vai dar um OK para finalizar. Aí, gente, então parede interna de 15, a largura dela já está de 15. E essa parede interna de 15, ela está adicionada aos outros tipos desse projeto. Então eu vou dar um OK. Se eu selecionar aqui nossas propriedades de parede, ela está aqui, ó, parede interna de 15, tá? Que a gente pode adicionar. Bom, agora, gente, vamos ver as propriedades de instância que se referem a uma parede no projeto, tá? Vou dar um ESC aqui, vamos sair desse comando. Vou selecionar essa parede aqui, por exemplo. Então apareceu a parede básica genérica de 200 milímetros aqui nas propriedades, tá? Cada parede inserida no projeto de qualquer tipo ou família é chamada no Revit de instância. E para cada uma podemos definir propriedades diferentes na janela de propriedades, tá? Esse conceito está presente em todos os elementos do Revit. E é muito importante compreender a diferença, né, entre as propriedades do tipo e da instância. Então, as propriedades. Essa opção define os parâmetros específicos de uma parede a ser inserida ou que seja selecionada para ser alterada. As principais propriedades que podem ser alteradas são a linha de localização. No caso, isso aqui, gente, é a posição da linha de desenho. Então, se eu clicar nela, aqui vai mostrar linha de centro da parede, linha central da parede, linha central do núcleo, face de acabamento e assim por diante, tá? Também temos a restrição da base, que é a posição da base, né? No caso ela está no nível 1. O deslocamento da base, isso aqui é a distância da base, tá? A base está anexada, tá? Isso aqui indica se a base da parede está vinculada a outro elemento, por exemplo, um piso ou até mesmo um forro, né, de forro. Também temos a distância da extensão da base. Isso aqui é a distância da base de camadas de paredes compostas, só habilitada para paredes compostas por camadas extensíveis, tá? Também temos aqui restrição superior. Isso aqui é a posição do topo. Define que a altura da parede vai até o pavimento selecionado. A altura desconectada. Isso aqui seria a altura da parede. Essa opção só é habilitada se a altura não estiver fixada em um pavimento. No caso, se não tiver uma restrição superior. Se eu habilitar aqui a restrição superior para o nível, vou botar aqui nível 2, vai ficar desabilitada a altura desconectada. Então, vamos voltar aqui, vamos deixar aqui não conectado. Aí aparece novamente, né, a altura desconectada, que é a altura da parede, tá? Vamos baixar um pouquinho aqui. Temos aqui também deslocamento superior. Isso aqui é a distância da parte superior da parede acima do topo. Ela só é habilitada quando se ajusta, né, a restrição superior para um pavimento, tá?
Também temos aqui o topo está anexado. Isso aqui indica que o topo da parede está vinculado a outro elemento, por exemplo, o forro ou o telhado. Tá? A distância da extensão superior. Isso aqui ela é a distância do topo de camadas de paredes compostas. Ela só é habilitada para paredes compostas com camadas extensíveis. Tá? Delimitação de ambientes. Ao selecionar essa opção aqui, a parede fica como parte do contorno do ambiente. Essa propriedade é utilizada ao usarmos ferramentas de ambientes que identificam o ambiente, nomeando e extraindo as áreas. Tá? Vamos ver mais um aqui. Esse aqui é relativo à massa. Isso aqui indica que a parede foi criada a partir de um estudo de massa.